Como a gente determina a reta que é a mediana de um triângulo? Oi gente, meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemateca. Na aula de hoje a gente vai fazer exercícios sobre retas aqui em Geometria Analítica, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Ó, gente, então vamos começar com esse exercício aqui. Ele pede para a gente encontrar equações paramétricas para uma reta que passa pelo ponto A e é paralela à reta BC, sendo que essa reta BC é determinada por esses dois pontos, B e C. Então, o que está acontecendo nesse exercício é o seguinte, gente. A gente tem uma reta BC, que é a reta que passa pelos pontos B e C. Então, a reta é determinada por esses dois pontos, né? E aí, a gente quer encontrar a equação paramétrica da reta que passa pelo ponto A, só que é paralela à reta BC, ou seja, vai estar na mesma direção da reta BC, como se fossem duas ruas paralelas. E aí, pensa comigo, se as duas retas estão na mesma direção, se elas são paralelas, então o vetor diretor da reta BC tem que ser o mesmo vetor diretor da reta que a gente quer encontrar, porque a gente está na mesma direção. Quando a gente fala de coisas paralelas, é na mesma direção que a gente está. Então, para a gente encontrar a equação da reta que passa pelo ponto A e está nessa direção, a gente já tem as duas informações que a gente precisa para encontrar a equação de uma reta. Um ponto que ela passa e o vetor diretor dela. Tá, então vamos lá encontrar as equações paramétricas. Se a gente tem uma reta que passa pelo ponto x0, y0, z0 e que o vetor diretor dela é o vetor ABC, as equações paramétricas dessa reta vão ser assim, ó. X igual o x0 do ponto que ela passa, mais o parâmetro lambda vezes A, que é a primeira coordenada do vetor diretor. O y vai ser o y0 do ponto que ela passa, mais o parâmetro lambda vezes b. E o z vai ser o z0 do ponto que ela passa, mais lambda vezes c. Então, tendo um ponto que a nossa reta passa e o vetor diretor dela, a gente consegue encontrar as equações paramétricas. De ponto que ela passa, a gente já sabe, né? Ela passa pelo ponto A, que é o ponto 1, 1, 3. Então, ó, aqui a gente substitui pelo x0, aqui a gente substitui pelo y0, que é a segunda coordenada, e aqui pelo z0, que é a terceira coordenada aqui do ponto. Tá, mas ainda falta o vetor diretor para a gente ter as equações paramétricas, né? E a gente viu aqui que como as duas retas são paralelas, o vetor diretor vai ser o mesmo. Mas quem é o vetor diretor da reta BC? Como a gente faz para encontrar ele? Bom, vai ser o vetor que liga o ponto B até o ponto C, né? Esse vetor aqui é o vetor diretor da reta BC. E como a gente encontra o vetor BC? Ele vai ser o ponto C menos o ponto B. Portanto, o vetor BC, que é o vetor diretor das duas retas, vai ser 3 menos 1, 2, que é o ponto C, menos 3, 1, 0, que é o ponto B. Então, o vetor BC, fazendo a subtração aqui dos vetores, vai ser 3 menos 3, que é 0, menos 1, que é menos 2, e 2 menos 0, que é 2. Portanto, esse vetor diretor da reta vai ser o vetor 0, menos 2, 2, que é o mesmo vetor diretor da reta BC. Então, aqui no A, a gente substitui por 0, aqui no B, a gente substitui por menos 2, e aqui no C, a gente substitui por 2. Então, as equações paramétricas dessa reta vão ser x igual a 1, que aqui é 0 lambda, né? Y igual 1 menos 2 lambda e z igual 3 mais 2 lambda. Então, essas são as equações paramétricas dessa reta com as condições que o enunciado deu. Agora, vamos dar uma olhada nesse exercício aqui. Ele deu 3 pontos, ponto A, ponto B e ponto C, e ele quer que a gente mostre que A, B e C são vértices de um triângulo. Ou seja, ele quer que a gente mostre que se a gente ligar os pontos A, B e C, então se a gente fizer um ligue os pontos aqui, a gente consegue formar um triângulo. Tá, mas o que poderia acontecer para 3 pontos não formarem um triângulo? Pode acontecer o seguinte, aqui está o ponto A, aqui está o ponto B,
e aqui está o ponto C, ou seja, se os 3 pontos forem colineares, estiverem na mesma rua ali, na mesma estrada, não tem como a gente formar um triângulo com eles, né? Então, o que tem que acontecer para os 3 pontos formarem um triângulo? A gente tem que ter que os vetores base desse triângulo não podem ser paralelos, ou seja, o vetor AC não pode ser paralelo ao vetor AB, ou então o vetor BC não pode ser paralelo ao vetor CA, por exemplo. Então, se os vetores forem paralelos, quer dizer que os 3 pontos estão na mesma reta, eles são colineares. Agora, se os vetores não forem paralelos, então os 3 pontos formam um triângulo, beleza? Então, para resolver esse exercício, a gente vai encontrar quem é o vetor AB e quem é o vetor AC. E aí, feito isso, a gente vai mostrar que esses vetores não são paralelos, ou seja, um não é múltiplo do outro. Se isso acontecer, quer dizer que os pontos A, B e C não são colineares, não estão na mesma reta, e, portanto, eles podem formar os vértices de um triângulo, igual acontece aqui, ó. Então, vamos lá. Quem é o vetor AB? Então, o vetor que liga o ponto A até o ponto B. Isso aqui vai ser o ponto B menos o ponto A. Então, o ponto B é menos 5, 2, 3, e o ponto A, 3, 6 e menos 7. Então, fazendo essa subtração dos pontos, a gente encontra as coordenadas do vetor que liga o ponto A até o ponto B. Então, isso aqui vai ser menos 5 menos 3, que dá menos 8, 2 menos 6, que dá menos 4, e 3 menos 7, que dá 3 mais 7, que é 10. Agora, vamos encontrar o vetor AC. Ó, gente, aqui eu escolhi os vetores AB e AC, mas você pode escolher quaisquer outros vetores aqui que liguem 2 pontos que ele deu, tá bom? Pode ser BC e BA, AC e BA, quaisquer vetores que você escolher ali, tá bom? Então, vamos lá. O AC vai ser o ponto C menos o ponto A. Então, esse aqui é o vetor AC e esse aqui é o vetor AB. Agora, para a gente mostrar que os pontos A, B e C são vértices de um triângulo, a gente tem que mostrar que esses vetores não são paralelos, ou seja, um não é múltiplo do outro. Quando 2 vetores são paralelos, existe algum alfa, tal que um vetor pode ser escrito como alfa vezes o outro. Então, eles são vetores múltiplos, né? Então, aqui, para a gente mostrar que a B e a C não são paralelos, a gente vai mostrar que não existe esse alfa, tá bom? Ó, se a gente multiplicar aqui o vetor pelo alfa, cada uma das coordenadas, né? A gente vai ter que o vetor alfa menos 13 alfa, alfa, tem que ser igual menos 8 menos 4, 10. E aí, olha só, se a gente igualar a primeira coordenada com a primeira, a gente encontra que alfa é igual a menos 8. Agora, se a gente igualar a terceira com a terceira, a gente encontra que alfa é igual a 10. Então, a gente encontrou valores diferentes para alfa. Não existe esse alfa que, quando multiplica o vetor AC, resulta no vetor AB. Se os vetores fossem paralelos, então, se a gente tivesse isso aqui, a gente iria encontrar o mesmo alfa para as 3 coordenadas e, portanto, existiria esse alfa que um vetor fosse múltiplo do outro. Então, nesse caso, os vetores AB e AC não são paralelos e, portanto, A, B e C são vértices de um triângulo. Gente, agora na segunda parte desse mesmo exercício, a gente quer encontrar a equação vetorial da reta que contém a mediana relativa ao vértice C. Então, vamos traduzir o que está acontecendo aqui. No item anterior, a gente provou que os pontos A, B e C são vértices de um triângulo, né? Então, quando a gente liga os 3 pontos, a gente forma um triângulo. E aí, agora, a gente quer a equação de uma reta. Então, a gente tem uma reta aqui, sendo que essa reta contém a mediana relativa ao vértice C. Quem é a mediana relativa ao vértice C em um triângulo? Essa mediana passa pelo ponto médio do segmento AB, então a média aqui, metade do caminho entre A e B, e aí ela vai até o vértice C. Então, essa aqui é a mediana do triângulo relativa ao vértice C. E essa mediana tem que estar aqui presente na reta que a gente quer encontrar a equação. Ou seja, a reta vai passar pelo ponto M, que é o ponto médio entre A e B, e pelo ponto C, que é o vértice relativo aqui. Então tá, a gente quer a equação da reta que passa por M, que é o ponto médio, e passa por C. Primeiramente, quem é M?
vai ser a metade do caminho entre A e B, né? Então, vai ser a média dos pontos A e B. A gente vai fazer A mais B dividido por 2, e isso aqui vai dar o ponto M. Então, ó, a gente vai ter 3 menos 5, que é menos 2, 6 mais 2, que é 8, e menos 7 mais 3, que é menos 4, tudo isso dividido por 2. Então, dividindo cada coordenada por 2, a gente encontra que o ponto M vai ser menos 1, 4 e menos 2. Então, essas são as coordenadas do ponto M. Beleza, mas aí, para a gente encontrar a equação vetorial da reta, a gente precisa de um ponto que essa reta passa e do vetor diretor dela, o vetor que dá a direção. No caso, o vetor diretor dessa reta pode ser dado pelo vetor que liga o ponto M até o ponto C, ou liga o ponto C até o ponto M, enfim. Esse vetor vai dar a direção da nossa reta. Qualquer vetor paralelo a isso aqui é um vetor diretor da nossa reta, né? Então, a gente pode encontrar o vetor MC para ter o vetor diretor dessa reta. Portanto, o vetor MC, fazendo C menos M, vai ser 4 mais 1, que é 5, menos 7 menos 4, que é menos 11, e menos 6 mais 2, que é menos 4. Logo, a equação vetorial da nossa reta vai ser um ponto que ela passa, a gente pode pegar o ponto M ou o ponto C, tanto faz, vou pegar o C aqui, 4 menos 7 menos 6, mais um parâmetro lambda vezes o vetor diretor, que é 5 menos 11 menos 4. Então, essa é a equação vetorial da reta. Ó, gente, então vamos entender o que a gente fez aqui nesse exercício. A gente tinha os pontos A, B e C, que foram dados pelo enunciado, e aí a gente verificou que esses pontos são vértices de um triângulo. Então, ó, se a gente for ver aqui, ó, ligar os 3 pontos, realmente eles formam um triângulo, certo? E aí, depois, a gente queria encontrar a reta que contém a mediana relativa ao vértice C, ou seja, uma reta que passa aqui pelo ponto médio entre A e B e passa pelo vértice C. E aí, a gente encontrou a equação dessa reta, 4 menos 7 menos 6, que é um ponto que essa reta passa, né? Mais um parâmetro, vezes o vetor diretor, 5 menos 11 e menos 4. Então, essa reta aqui, ó, ela contém a mediana relativa ao vértice C nesse triângulo. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!